Rio de Janeiro vai ter em breve uma campanha para prevenir a cegueira em jovens diabéticos. O projeto Oftalmologista Amigo do Jovem Diabético é uma realização da União das Associações dos Diabéticos do Estado, a UADERJ, em parceria com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio comigo, a doutora em endocrinologia e presidente da UADERJ, Solange Travassos, e o ex-presidente e membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Mário Mota, além do deputado Nilton Salomão, toda semana aqui com a gente. Obrigado pela participação mais uma vez, deputado. Doutora Solange, gostaria de saber quando esse projeto começa e de que forma esses jovens podem participar. Então, estamos bem ansiosos para colocar o projeto em funcionamento, ainda faltam alguns detalhes. A gente imagina que no mês de abril a gente já possa estar com tudo organizado, né? Para participar do projeto, é preciso ter diabetes, estar em acompanhamento numa unidade pública de saúde, ter menos de 30 anos de idade. E aí esse paciente vai ser encaminhado pelo médico dele para uma associação de diabéticos que vão ser os polos de cadastramento no projeto. Então esse paciente vai ser inserido, vai ser feito um cadastro, vai se ver o oftalmologista que participa mais próximo de onde esse paciente reside. E os oftalmologistas vão atender esse paciente gratuitamente, é um número limitado de pacientes por médico oftalmologista, 1 a 2 pacientes por mês. E com isso a gente espera conseguir reduzir bastante a cegueira. A gente tem uma situação hoje que um jovem, uma criança que fica diabética, em 15, 20 anos de doença, ele tem um risco muito alto de cegueira. E a gente não tem um rastreamento disso ativo em lugar nenhum do Brasil no serviço público. Então, às vezes, esse jovem chega já com sintomas de perda visual e você não tem muito o que fazer, né? Então, nós da Associação dos Diabetes fomos pedir o socorro à Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que atendeu assim prontamente. Foi incrível a recepção que a gente teve lá, só por isso que o projeto vai sair, né? E os oftalmologistas vão dar uma contribuição deles para tentar mudar esse cenário aí, que tem muito jovem ficando cego entre 20 e 30 anos com diabetes porque não tem dinheiro para ter acesso ao tratamento e à informação. Por que essa doença causa cegueira? É por falta de tratamento ou é por causa do açúcar elevado apenas? Bom, a doença causa cegueira porque a hiperglicemia crônica causa alterações nos vasos, não só do olho, mas do corpo todo. E essas alterações nos vasos, nas artérias e nas veias, leva a problemas que danificam a retina. Esses problemas específicos do olho, a chamada retinopatia diabética, se tratados numa fase inicial, a gente consegue evitar isso que a doutora Solange falou, que é a cegueira pelo diabetes. Então, é muito importante que o diagnóstico seja, quer dizer, muito importante primeiro, que tenha um bom tratamento clínico. Quando o tratamento da diabetes é bem conduzido, a probabilidade de ter complicação de retinopatia é menor e mesmo quando ela aparece, ela é menos grave. Mas, mesmo tratando, às vezes, muitas vezes, principalmente em diabéticos há mais de 10, 15 anos, a retinopatia aparece. Se ela for diagnosticada no início, o tratamento com laser previne a cegueira em quase 100% dos casos. Então, é muito importante. São 3 coisas importantes: o diagnóstico, o tratamento e depois o acompanhamento, porque a pessoa não deixa de ser diabética, quer dizer, ela continua sendo diabética, então ela vai ter que ser acompanhada ao longo da vida toda. Agora, deputado, o senhor tem vários projetos em relação a diabetes aqui na casa e frente de diabetes, recebe vários diabéticos aqui para tirar dúvidas e campanhas. É uma campanha muito importante, já que os jovens muitas vezes não sabem que são diabéticos, não se preocupam em fazer exames e acabam passando mal, param no hospital, descobrem que são diabéticos e não procuram um oftalmologista, né? É verdade, Potira. É importante dizer o seguinte: primeiro que o setor público, ao ser paquidérmico, ou seja, a demorar tanto a assimilar realidades, ele impõe às pessoas que, no caso, os diabéticos, precisam de um tratamento qualificado, um prejuízo enorme. Veja que essa questão do diabetes, ela vem sendo tratada no mundo todo, uma preocupação enorme, e as respostas são muito lentas. Nós mesmos aqui, em 2002, nós tivemos uma importante lei aprovada, que previa, inclusive, a constituição de um grupo de trabalho para
definir novas normas, novos protocolos, enfim. 2002. Só em 2008, quando nós voltamos à Assembleia, que voltamos a tratar disso e tivemos a atenção do Dr. Sérgio Cortes, secretário de Saúde do Estado. Mas até agora, esse relatório também, final, ainda não foi apresentado. Nós estamos lá cobrando aqui, dali, e, enfim, sempre há dificuldades às vezes internas, dificuldades às vezes no processo da discussão e da formulação. E, diante disso, o que a sociedade está fazendo? Está buscando se antecipar ao poder público. Não é? E não dá para esperar mais, tem muita gente sendo penalizada por isso. A doutora Solange trouxe muito essa questão oftalmológica, e a gente que tinha a lei de um modo geral, a gente começou também a perceber, né, esses casos, e é uma grande atuação que hoje vem nessa parceria, e que eles, como médicos, conhecem a realidade, mas eu também, andando por aí, falando dos nossos projetos, eu me lembro chegar num encontro no interior aqui do estado, na zona rural mesmo, uma senhora acompanhou e disse, eu ouvi o senhor falar em diabetes, eu tenho aqui um filho de 14 e uma filha de 21 que estão ficando cegos, eu não consigo fazer exame, não consigo resolver. Olha, uma situação. Então, essa medida, claro que tem um papel do setor público, e aqui também nós representamos o Legislativo e vamos cobrar e vamos cada vez mais sensibilizar, especialmente a Secretaria Estadual de Saúde. O doutor Sérgio Cortes tem nos recebido, já avançou numa proposta que nasceu do grupo de trabalho, que vai ser a criação dos centros de referência para o tratamento de diabetes, que está claro porque, não é falando assim muito simplesmente, você fala em diabetes, assim, bom, toda a cadeia de saúde, os médicos, os enfermeiros, todo mundo conhece diabetes. Mas nós sabemos que há especificidade, que quem conhece é quem lida, quem está mais, eu diria assim, especializado naquele conhecimento. E então, os CDIAs que estão sendo previstos, esses centros de referência, vão avançar muito. Mas nesse próprio CDIA, nós já estamos vendo que não está previsto, por exemplo, a área, né, no layout lá, a área que vai fazer a identificação e a utilização do laser, né, para esse tratamento. Então, nós já vamos atuar também para modificar lá esse layout para incluir. Mas o fato saudável disso tudo é que se o Estado está paquidérmico, a sociedade está se movimentando. E nós temos que saudar, temos que apoiar e temos que estar ao lado dessa iniciativa. Queria colocar duas coisinhas. Uma que a gente pretende com esse projeto é assim, hoje todo mundo sabe que mulher tem que fazer mamografia. O homem deve fazer o toque, né, e o exame de PSA. Todo diabético tem que fazer fundo de olho. Então, assim, o diabetes tipo 2, a partir do diagnóstico, deve fazer esse exame anualmente. O jovem com diabetes, depois de 3, 5 anos de doença, também precisa fazer esse exame anualmente, porque a doença da retina ela não dá sintoma. Então, ela evolui silenciosamente. No momento que ela dá sintoma, já é uma perda visual, que aí já foi um sangramento ou que a retina descolou. Para você resolver isso, você tem que ser muito ágil. O serviço público não tem essa agilidade. Então, a gente tem que descobrir isso antes, né? Então, o que a gente vai estar fazendo com isso, a gente vai estar ajudando o Sistema Único de Saúde, vai estar ajudando o governo fazendo a triagem. Então, esse trabalho da triagem, a gente vai ajudar um pouco a fazer, né? Mas quando houver o diagnóstico de um paciente que tem uma alteração na retina, que ele precisa de um laser para evitar a progressão dessa doença, que ele precisa de uma cirurgia, a gente vai estar pressionando o Estado a responder a isso. Porque hoje, no estado do Rio, são poucos aparelhos, os aparelhos estão sempre com problemas de manutenção. A fila para cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia... É de 1 ano e meio, 2 anos. Que é assim, a última chance, vamos dizer, para uma pessoa deixar de ficar cega. É o que na tá maioria. Acontecendo. Esperando esse tempo, a maioria perde a visão. A maioria perde a visão. Se vocês me permitirem eu falar do impacto da perda visual na vida do diabético. Principalmente no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 usa insulina, ele se aplica. Se ele não enxerga, ele não tem nem como aplicar insulina porque ele não vai saber dosar. Isso é a primeira coisa. Ele já vai poder ter uma perda enorme no tratamento. Ele vai depender de alguém. Ele vai depender de alguém para se locomover. Ele vai deixar de se... O estudante vai deixar de estudar. Se for trabalhador, vai deixar de trabalhar.
Então, isso é muito mais caro para a sociedade do que ter uma meia dúzia, ou 10 ou 15 aparelhos de laser com pessoas habilitadas que poderiam evitar Qual essas o custo cegueiras. de um aparelho desse? Varia de marca. Vamos dizer, um aparelho de ponta, um aparelho super sofisticado, custa de 150 a 200 mil reais e dura 5, 10 anos. Quer dizer, isso aí é baratíssimo se a gente pensar no número de cegueiras que vão ser evitadas. Diabetes é a maior causa mundial de cegueira. É uma das maiores causas. A Organização Mundial de Saúde tem um projeto que se chama Visão 2020, que seria para acabar com as cegueiras evitáveis no mundo. Isso foi um projeto junto com a Associação Internacional de Prevenção da Cegueira. E no Brasil entrou nisso também, mas em realidade, nos países não tão desenvolvidos, a gente sabe que as coisas não funcionam como deveria. Nós não vamos conseguir isso, de evitar as cegueiras. E diabetes no Brasil é uma das principais causas de cegueira evitável, junto com glaucoma e catarata. E na rede pública tem esse aparelho? Alguns locais têm. Vou dar um exemplo. Eu sou professor lá no Hospital Gafreguini. Nós temos o aparelho que foi colocado pelo MEC lá. Em outubro, o aparelho deu sinal que estava com problema. Nós estamos tentando consertar esse aparelho desde outubro até hoje. Nós fazíamos uma média de 15 tratamentos por semana, 60 por mês. Esses 60 olhos, 30 pacientes por mês, eles estão sem tratamento desde então e estão procurando outros locais, mas aí demora para agendar. Alguns deles já ficaram cegos, por falta de manutenção de um aparelho que não é uma coisa tão complicada assim. Eu vou pedir Aí cai só na um burocracia. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente continua falando sobre esse problema na rede pública. O Alerta Debate volta em 1 minuto. Fique com a gente.